Olá, amigo que acompanha a Confraria dos Esportes. Estamos aqui num espaço novo, eu também, desconhecido por uma boa parte de vocês. Vocês estão acostumados a acompanhar os programas com o Adalberto Greg. Eu sou o Ari Grácia, vou fazer parte agora da equipe da Confraria dos Esportes. Estamos, como eu disse, aqui estreando o nosso espaço novo, mas o nosso convidado, acredito que o pessoal de Guarulhos, pelo menos, já conhece, professor Edu Vella. Muito obrigado pela presença, Edu, mais uma vez aqui no Confraria dos Esportes. É sempre um grande prazer, a convite do nosso grande amigo Greg. E hoje, as estreias são sempre ótimas para mim. É bom, né? Aquele friozinho na barriga é importante. Isso aí é né? ótimo, é ótimo. Legal. Por falar em estreia, o Edu já é muito conhecido, ele tem um espaço muito grande de esportes aqui na cidade, que como que chama? Vella? Arena Vella? Como é que é o nome? Centro Esportivo Vella Esportes. Centro Esportivo Vella Esportes, beleza. Tem uma série de modalidades ali que ele desenvolve, ele vai contar um pouco mais pra gente, mas eu queria começar pela novidade. A novidade é a parceria que o Vella Esportes está fazendo com o Vedacity. É um clube de vôlei forte na cidade. Como é que está acontecendo isso daí? A gente tem como conceito lá, e hoje eu, com a possibilidade de estar fora das quatro linhas, que é onde eu vivi minha vida inteira, poder oferecer a parte estrutural no desenvolvimento do esporte, né? Eu tenho um grande amigo que está à frente da Vedacity, que é o Anderson, e em conversa com o técnico da equipe sub-20 do Vedacity, eles estavam precisando de um espaço para fazer o trabalho de preparação física, e a areia, que são as duas quadras que a gente tem lá, é propícia a isso, né? Sobrecarga, toda uma movimentação diferenciada. Então eles estão lá a semana toda, no período da tarde, fazendo essa parte de preparação, né, prévia dos campeonatos que estão por vir. E é um grande prazer eu poder hoje, nessa nova fase minha também, oferecer um espaço, né, uma estrutura física para que eles possam se desenvolver esportivamente. Então eles estão lá, a equipe sub-20. É isso que eu ia te perguntar, isso. Não é a equipe adulta, é o sub-20. A principal está disputando a Liga Nacional, né? É uma das maiores, acho que dos últimos anos aí, uma das grandes revelações do esporte guarulhense, assim, através de toda essa gestão séria que eles vêm fazendo, né? E o esporte é aquilo que a gente sabe já há muito tempo, depende muito de resultado para começar a engajar as pessoas. E hoje quando você vê os guarulhenses com a camisa do Vedacity, com o Vedacity Guarulhos, Vôlei Guarulhos, indo lá torcer, né, para um esporte que teoricamente não é esse esporte de massa tanto assim como o futebol, mas eu acho que, se eu não me engano, é um segundo ou terceiro dos esportes mais praticados no Brasil, né? Vem com toda essa geração do Bernardinho, tudo que ele trouxe pra gente do voleibol. E você vê os guarulhenses indo lá, tendo um time para torcer, né? Então, para mim, é fantástico fazer parte desse momento, que pode ser até curto, porque é a fase preparatória, mas eu acho que é muito importante pra gente, pra eles, então é uma parceria que tá indo muito bem. É legal você falar que pôs uma pedrinha, né? Mesmo que ou um grãozinho de areia, sei lá. É, isso aí. Mas é legal a gente poder ter essa participação. Mesmo que seja de bastidores, fazer parte da estrutura, né? Esse time do Vedacity, ele herdou alguma coisa do Corinthians Vôlei? Não tem? É uma sequência? O Anderson era daquela época, né? Que trouxe essa ideia de ter um time de voleibol em alto rendimento aqui em Guarulhos, né? E ele continuou agora com o Vedacity, que aí é um patrocinador master e também traz o nome Vedacity, né? E esse tipo de gestão, eu acredito muito no esporte, né? Que é assim como tem uma grande gestão lá em Sorocaba, que é o Magnus, junto com outro grande amigo, o Drummond também. Opa, Felipe Drummond. Foi meu aluno, meu goleiro. Foi meu goleiro e também. Era bom goleiro. Muito bom goleiro. Culpa é nossa, então? Jogar muito bem com o pé aí, né? Tinha noção, exatamente. Então, assim, para mim são duas referências de jovens também, e que estão levando o esporte cada um na sua, né? E o Anderson, essa porção do voleibol aqui em Guarulhos, acho que ele vem fazendo muito bem feito aí. Você trabalhou como atleta, ou pelo menos praticante do esporte. Aqui você tem uma história desde garoto e você estava comentando aqui um pouquinho antes da gente abrir a câmera que você participou de atletismo, é isso? Eu era daqueles atletas, assim, alunos, né, que, como gostava muito do esporte, fazia quase tudo para sair da sala de aula, né? Então, assim, quem quer damas? Eu. Quem quer fazer parte do Grêmio? Eu. Teatro? Eu. E era assim no esporte, que era o que eu mais fazia. Atletismo, vou lá. Natação, vou lá. E eu, graças a Deus, tive a possibilidade de experienciar. Hoje eu procuro fazer isso com meus filhos, né? Experienciar diversos esportes. Mas o atletismo e a natação é onde eu tinha um potencial maior, assim. Os outros gostavam muito, como eu gosto hoje de futebol e tal, mas sempre a minha parte física sempre foi mais latente. Então, na natação, que a minha prova era de 100 metros, como na 150 e no atletismo era de 100, eu me dava muito melhor nessa, né? E no futebol, como era bem fisicamente, acabava
enrolando o jogo ali. Mas eu tive essa possibilidade através da escola, por isso que até hoje eu sei da grande importância que é o esporte dentro do colégio. Então, o atletismo, né, para quem é da área, sabe a tal da história do esporte base, né? O atletismo a gente faz as três coisas que você vai fazer em todos os outros esportes. Você corre, salta e impulsiona alguma coisa. No basquete tem isso, no vôlei, no futsal. Então é interessante trabalhar. E a cidade de Guarulhos teve um peso muito grande no atletismo. Atletas aqui de nível nacional e olímpico, né? Por isso que hoje, quando a gente vê a Ponte Grande até no estado que estava, teve todo um processo aí há pouco da questão do esgoto lá, da Sabesp. E assim, tem uma simbologia, um marco histórico de Guarulhos no atletismo que é muito importante para o esporte nacional até, né? A gente teve João do Pulo aqui, teve outros atletas formados aqui que hoje disputam ainda campeonatos mundiais. Então, assim, eu, através das Olimpíadas, participei dos campeonatos da Federação de Guarulhos aqui, pelo atletismo. Então, para mim, tem um significado muito grande. A Ponte Grande, que é onde aconteceu o atletismo, e o atletismo em si, que me deu base para todas essas modalidades, como você bem disse aí. Legal, nós vamos falar um pouquinho mais de atletismo, de outros esportes, logo na volta desse bloco. Confraria dos Esportes, então, mais uma vez apresentando aqui o Edu Vela, um camarada que conhece muito de esportes e é radicado na cidade de Guarulhos. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta para o segundo bloco do Confraria dos Esportes, hoje recebendo o Edu Vela. A gente terminou o bloco anterior falando de atletismo. Edu, você que já tem uma vivência no atletismo, aqui a cidade tem nomes muito importantes, como a gente estava dizendo, Wilson Davi, alguns outros nomes que participaram. Nós tivemos a Olimpíada 2016 acontecendo no Brasil, condução de tocha. Você participou um pouco daquilo, pelo menos de próximo, próximo sim. Esses dias eu até fui tomar um café com o Wilson Davi e falei, é que a gente não tem tanto essa cultura, né, de prestigiar tanto um atleta olímpico, né? E a gente que é do esporte sabe o tanto que é difícil, a quantidade mínima que são de pessoas que chegam nesse nível de disputar uma Olimpíada. Eu falei para ele, para mim é um grande prazer estar aqui tomando um café com um atleta olímpico, que alguns talvez passam uma vida esportiva e não tem essa oportunidade de estar tão próximo de um atleta olímpico, né? E às vezes a própria memória, né? Nossa. Às vezes você está conversando, eu estava vendo outro dia uma reportagem, o Gerson, canhotinha de ouro, né? Um dos grandes jogadores, campeão mundial em 70, time com Pelé, todos aqueles craques, e ele fez um comentário num programa na internet e um garoto mandou para lá o que esse velho acha? Pô, o moleque não sabe quem é um jogador desse nível. Isso o Brasil tem falta. A gente precisava, até aqui em Guarulhos, localmente, a gente fala de ter um espaço, um museu do esporte, né? Que as pessoas possam reviver, já que a gente tem esporte, já tem história, né? Tem cidade que não tem essa história. Guarulhos tem um peso forte em handball. Handball, no próprio futebol. A Marisa Lofredo, aquela turma nós dela. tivemos aqui, a gente quase foi aqui, perdemos para São Bernardo de ser uma capital do esporte nacional, né? Do handball, né? O núcleo de desenvolvimento do handball aqui, né? Tamanha a exponencial que era, né? Hoje a gente tem alguns grandes times aqui, exemplo o Zusa, que faz um trabalho excepcional com o handball masculino, né? Campeão mundial, leva a molecada para fora do país, que é o Hércules, né? O projeto Hércules. E tem a Lausida, que é uma grande amiga minha no futsal, no handball feminino também. Então, assim, a gente ainda mantém essas pessoas que hoje ainda estão em atuação e às vezes as pessoas já não conhecem nem atuando e nem o passado, né? Então a gente precisava ter um momento desses, como esse que a gente está tendo aqui, para sempre reverenciar esses que vieram antes de mim, né? Eu que tenho essa cultura desde família, de reverenciar aqueles que vieram antes, para mim esses caras são os nossos exemplos aí, né? Então, uma lembrança triste, né, para quem é do esporte de Guarulhos, quando teve essa passagem da tocha aqui pela cidade, o Mosquito, o Carlos Massoni, um dos grandes jogadores de basquete da época que o Brasil era campeão mundial, aqueles grandes craques, e ele teve que ir para outra cidade para levar a tocha. Eles esqueceram do Mosquito. Como é que um organizador esquece um jogador desse quilate, cara? E às vezes acho que até os próprios guarulhenses, né, ou aqueles que talvez pudessem indicar, teriam que ter falado, né, teriam que ter alertado, né? Mas aí entra outros fatores também, enfim, comemos essa bola, demos esse passe errado aí. Isso acontece, infelizmente acontece mais do que demos esse passe Gostei errado. Dessa ideia do Museu do Esporte na cidade aqui, acho que é uma coisa que tem condição de acontecer. E a gente tem várias pessoas que hoje não estão mais no esporte,
e que tem registro disso, tem foto, tem material, tem medalha, tem histórias para contar, né? Eu acho que hoje a gente se tem como ser humano porque a gente tem a capacidade de contar histórias e vamos passando de geração para geração. Sem dúvida nenhuma. E hoje a gente tem, né, perdeu um pouco esse nosso contato, mas as redes sociais, então, tem que estar ali pelo menos, tem que ter um espaço físico para o cara ver, uma estátua da pessoa, ver a medalha, né, sentir aquela energia para poder perdurar o esporte na cidade e não deixar morrer, né? Verdade. Vamos falar então um pouquinho do seu espaço. Vamos falar um pouquinho mais do Centro Esportivo Vela. Você tem quantas modalidades, ou pelo menos quais as mais procuradas? A nossa principal lá hoje, eu há 8 anos montei um treinamento aqui em Guarulhos que chama CrossFoot, né? Ia te perguntar justamente isso, porque eu vi na TV o CrossFoot. E começou aqui no Bosque Maia como uma atividade de condicionamento físico para aqueles que queriam jogar futebol no final de semana. Eu com meus outros 2 sócios e um deles, o Guilherme, que era assessor de imprensa do Corinthians na época, muito amigo do Felipe Andreoli, que trabalhava com a Fátima Bernardes, deu umas pautas para o Felipe Andreoli, para a produção, e eles gostaram do CrossFoot. Eles vieram filmar aqui, quando chegou o material lá, eles falaram, pô, traz os caras para cá. Aí eu fui para lá, fiquei um bloco inteiro com a Fátima Bernardes lá. E aí de lá para frente, assim, o potencial da Globo é gigante. Saímos de lá, o pessoal já começou, tem em Manaus, tem no Pará, tem em Goiás. E aí a gente foi migrando um pouco para as questões de franquias, né? Chegamos a ter simultaneamente mais de 70 franquias rodando. Aí veio a pandemia e tal, né? Então hoje tem menos. Então nossa principal atividade lá ainda é hoje o CrossFoot. Tem um galpão lá de 300 metros quadrados onde acontece o CrossFoot. E aí a gente tem escolinha de futebol, escolinha de futsal, tem as quadras de areia agora, tem futevôlei, vôlei de praia. O beach tênis é um esporte da moda também. A gente chegou a montar o beach tênis, é que o beach tênis ele precisa de uma adaptação específica para o beach tênis. A rede é diferente, então você tem que ficar trocando. No meu caso que tinha futevôlei e beach tênis, tem que trocar a rede toda hora. A logística acabou não facilitando tanto. Hoje eu só tenho vôlei e futevôlei, né? Esse vôlei de praia e futevôlei. E aí agora, essa semana, a gente estreou com taekwondo, jiu-jitsu, karatê. Hoje eu estava conversando com um rapaz do Krav Maga, para ver se a gente traz para cá também, a luta de defesa pessoal israelense. E eu tenho axé, tem dança, né? Essas questões aí. Tem atividade para as crianças, porque a gente procura casar o horário do pai treinando. É isso que eu ia te perguntar, porque é comum, né? No ambiente escolar acontece muito. Eu trabalho em escola, na área de educação física, e acontece isso. Se você propõe um treinamento para criança e ao mesmo tempo no espaço junto você tem uma ginástica, uma dança, alguma coisa, fica fácil para todo mundo ganha. Né? E eu hoje tenho 3 filhos, então eu quase que montei o sistema para mim, né? Que eu vou lá treinar, já deixo meu filho fazendo uma atividade. Então é essa a ideia lá, o conceito real está no calendário, né? Então tem aulas parelhas, né? Filho e pais. E patins, a gente tem um professor de patins lá, acontece na quadra, que a gente tem também na Vila Rosário, patins. Então, enfim, a organização de eventos esportivos, né? A ideia é que eu possa, xadrez, a ideia é que eu possa fazer, de fato, lá desenvolvimento poliesportivo, né? Esse pessoal que procura, no caso, o CrossFoot, que é o seu carro-chefe, digamos assim, tem uma faixa específica, é homens, 30 anos, ou tem um pouquinho? A gente, quando montei o CrossFoot, era para os caras que queriam jogar futebol, né? E aí, geralmente, o cara não gosta de academia, ficar parado, e era um treino físico de futebol. Mas começou a vir as mulheres e tal. Então, hoje lá, grande parte daqueles que procuram o CrossFoot, que foi feito para homem, são mulheres, né? E aí a faixa etária é de 25 a 50 anos, em média. Mas eu tenho mais jovens e tenho senhoras mais 67. Tem uns extremos que nem eu, que ainda que estão ali ainda não entenderam que a idade chegou, falaram, vamos brincar um pouquinho. Vamos brincar. E a gente montou agora, que é uma adaptação maior, que é o CrossFoot Pro, a gente chama, que são aqueles que já têm uma vivência no futebol, que aí remete ao princípio, que era para de fato treinar um pouco mais técnica, físico sempre, mas já consegue fazer outras dinâmicas, né? Então aí já é um pessoal que mais joga. Mas basicamente as pessoas não jogam futebol mais, utilizam os elementos do futebol para se condicionar, né? É um jeito divertido de manter um condicionamento legal. Quem joga futebol e bola, né? Você que trabalha com educação física escolar também, eu trabalhei muito tempo com isso. Tem um encanto com a questão da bola que duas crianças de 2 nacionalidades diferentes rolou uma bola, deixa que ela se resolve. Deles, né? Todo mundo então, se entende. Ali o cara tá brincando e eu tô treinando. Na hora que ele vê, ele já passou 1 hora de treino, com gasto calórico de 600, 700, 500 calorias. Então, se ele continuar comigo ali 1 mês, 2, 3 meses, é certeza que ele vai ter um resultado. E aí se perdura. E como eu tenho uma gama de outras modalidades, aí eu vou compondo. Tem uma que é mais de força,
Então, depois que ele passa por essa fase, ele começa a fazer umas atividades com anilha de 10 quilos, 20 quilos. Aí tem as crianças, então é um complemento, né? Para que ele possa ter um condicionamento físico geral, assim, a saúde geral, né? Legal. Estamos aqui conversando então na Confraria dos Esportes com Edu Vella. A gente vai fazer mais uma pausa e voltamos daqui a pouquinho para o nosso último bloco de hoje. Vamos então para o nosso bloco, fechando o Confraria dos Esportes dessa semana, conversando aqui com Edu Vella. Edu, essa semana, o pessoal que assiste de casa, né, vem muitas vezes pela internet e fica fora de data, né, os programas pela internet. Mas para quem está assistindo hoje, essa semana surgiu um aviso aí das secretarias de saúde e de educação que vai extinguir o uso da máscara, pelo menos em local aberto, né? Como isso ajuda o seu trabalho? Essa discussão, na época, né, pico da pandemia, eu estava à frente do núcleo de academias aqui em Guarulhos, com mais de 80 academias, né? A gente teve bastante contato com o secretário de saúde aqui na época, até com a Patrícia Ellen, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e também era a gestora do núcleo de pandemia do Estado de São Paulo. A gente foi lá conversar com ela e tal. E era essa discussão. Tanto dos protocolos como da máscara em atividade física, né? Eu acho que eu que cheguei a viajar um pouquinho aqui na América Latina para surfar, e aí você via algumas pessoas com máscara. Eu lembro até quando o Michael Jackson veio para cá com máscara, a gente falava, pô, ele tá achando que o povo brasileiro vai passar alguma coisa. Mas de fato os latinos, a gente lá fora eles têm um preconceito com a gente em relação à parte de saúde, saneamento básico. Então eles imaginam que vai chegar lá, a gente vai transmitir um monte de doença. Não conta para ninguém, mas eles não estão muito errados. E de uma certa forma, hoje, quando a gente passou pela primeira vez, talvez por isso, né, os europeus já passaram, tem uma cultura de ter, né, peste, de ter grandes doenças, e a gente não passou. E assim, eu tenho lá no espaço também uma parte de restaurante. Para mim hoje assim, é incabível meio você pensar talvez um atendimento sem o cara estar com uma máscara, né? Tanto para proteção dele, que tem contato com muita gente, quanto dele para com a gente, né? Então assim, a teoria de que a máscara pudesse atrapalhar o rendimento, no começo, como a gente não estava acostumado, nunca tinha usado, dificultou. Hoje os alunos eles se adaptaram um pouco mais ao uso da máscara, né? Tanto é que também as máscaras foram evoluindo um pouco na questão de máscaras específicas até para treinamento, né? Então assim, a adaptação para mim ela passou numa fase 2, assim. Treinar sem máscara é muito melhor. Opa. Mas ela passou por uma fase 2, assim, que eu vejo que eles se adaptaram um pouco melhor. Com agora a retirada dela nesse ambiente, vai facilitar, claro, as atividades físicas, mas em relação à procura do público, isso aí é visível? Em que sentido você fala? O aumento de pessoas que voltam para a academia? Eu falo que a gente teve aquele processo que, primeiro mês ali daquele lockdown inicial, não lockdown, né, mas daquela reserva inicial, a gente se inventou, né, pintou a casa e tal. Aí você passa mais um mês e fala, pô, agora 3 meses, caramba, agora... E a galera começou a fazer meio atividade física online, que sempre teve disponível, mas como a gente tinha a prática disponível, a gente acabou não fazendo. Então, muitas pessoas que não tinham o hábito de atividade física, ficaram ali até por uma forma de passar o tempo, fazendo um mês, foi tocado por aquilo que a gente fez a vida inteira, que é o esporte, que é a atividade. E aí, quando abriu as possibilidades, a pessoa retornou. Aquele que já estava acostumado, então, não via a hora de retornar aos clubes, às ruas, à academia, à bike, né? Então, essa porção das pessoas que não tinham contato com a atividade física e passaram a ter de forma online, né, em casa, que é mais seguro, que o cara não se expõe numa academia, às vezes por causa da roupa, até porque ele está acima do peso. Então, a gente teve uma grande procura, principalmente agora, depois das vacinas, né? Porque mesmo quando se liberou alguns protocolos, o pessoal ainda estava meio receoso, né? E aí depois falou, Edu, eu já tomei a primeira dose, vou esperar mais um pouquinho, aí tomou a segunda dose. Então, assim, agora sim as pessoas estão de fato se sentindo um pouco mais seguras, porque vários deles até, né, testaram positivo por Covid, vacinados e viram que
os sintomas foram leves, falou, Edu, agora acho que eu estou mais seguro para poder voltar. E aí estão retornando. E mesmo em relação ao condicionamento físico, a pessoa que tem um histórico de atleta, né? Ele se beneficia disso, né? Você tem uma condição de recuperação melhor, isso aí é nítido. A gente sempre soube disso. Aqueles que praticam atividade física veem isso na prática, mas era difícil você convencer a outra pessoa, né? Aí quando se tem uma situação de calamidade nesse sentido, de pandemia, e de fato aqueles que tinham um condicionamento físico melhor, né? Infelizmente mesmo aqueles atletas, alguns chegaram a falecer. Sim. Mas em relação à probabilidade e aumento de casos em que a pessoa tinha um condicionamento físico melhor e suportou melhor essa passagem às vezes, ficou claro para o cara que ele tinha que fazer uma atividade física, né? Porque a gente sempre teve diabetes, hepatite, teve gripe, teve todos os outros sintomas respiratórios, mas nunca foi tão latente como você vê um pai, uma mãe, um tio falecer por uma doença nesse nível. Então falou, pô, acho que eu preciso voltar a fazer uma atividade física, até porque um dos maiores, os maiores riscos para quem tinha obesidade, né? Quem era sedentário e estava acima do peso, aumentava muito a possibilidade de você chegar ao óbito ou ter complicações. Então, o cara, de fato, ele falou, pô, preciso fazer alguma coisa. Quando a água bateu no queixo, todo mundo fica mais atento. Eu não sei como é o público que frequenta a sua academia. No mundo escolar, isso aí é visível. Uma grande parte dos alunos que voltaram, garotada, 9, 10 anos, muitos deles saíram na pandemia numa condição e voltaram muitos quilos acima. A gente... infelizmente, né? A pessoa voltou com muito peso e não sei se a gente pode dizer felizmente, mas como eu disse, ficou latente que a inatividade, né? A falta de atividade ali, ela vai prejudicando a pessoa, né? Num tempo de médio a longo prazo. Então eles voltaram agora não simplesmente por estética, voltaram pela necessidade de ter uma atividade física no seu dia a dia para a saúde, para se fortalecer, né? Então para a nossa área... nunca a gente teve tanta evidência assim, tanto é que a gente foi colocado como um serviço essencial. Né? Você tinha comentado, só para a gente fechar o nosso assunto aqui, que você tem uma série de modalidades de luta, né? Esse boom que teve o UFC, essas coisas, isso também trouxe um apelo? A princípio é a chegada de alguns, né? A chegada de alguns é por essa exposição midiática das lutas gerais, né? Mas tem nichos específicos mesmo, né? Eu estava até hoje conversando com o rapaz do Krav Maga, ele falou a grande procura das pessoas, principalmente pela questão da defesa pessoal, né? No Taekwondo, muitos vêm pela questão física, então é uma modalidade que tem um condicionamento físico legal. O boxe também, tem gente que não necessariamente vai lutar, né? No ringue, mas ele faz o boxe porque tem um condicionamento físico legal e acaba tendo uma defesa pessoal. Então, assim, eu acho que essa exposição midiática, que na minha época, né, a gente tinha escondido na escola o Vale Tudo do Royce Gracie, Rickson Gracie lá, acho que era mais marginalizada. Quando virou esse espetáculo e você vê, pra mim é impressionante, né? Ver dois caras que estão se batendo ali durante 3 horas. 20 minutos, e acaba aquilo ali, o cara tem uma reverência ao outro, né? Opa. Então você fala, cara, tem alguma coisa mais especial do que eu achar que é uma briga, né? É um esporte que um se preparou, o outro se preparou, né? Envolve mídia, envolve dinheiro, envolve todas essas questões. E como dizia o menino lá, it's time, né? It's time. Pô, ficou famoso. Deu muito certo. E muitos brasileiros fazendo sucesso, isso pro esporte nacional foi muito forte. Eu acho que a gente vê a própria história do Aldo Rebelo, né? Rebelo José Aldo. A história deles ali humilde, sofrida, assim como o futebol sempre criou esse ideal nas crianças, a luta agora pode ser uma possibilidade a mais, né, para a criança canalizar toda aquela energia dela para alguma modalidade de luta e quem sabe visualizar uma questão de profissão mesmo. Né? Legal. Então a gente está fechando o nosso último bloco do Confraria dos Esportes dessa semana. Quero agradecer demais a presença do Edu Vella, que é o líder aí do Espaço Esportivo, Centro Esportivo Vella. Obrigado, Edu, mais uma vez colaborando aqui com o público do Confraria dos Esportes. Ari, sempre um prazer, Pardal, obrigado aí, a Simone, o Greg, sempre que precisar, sempre que eu puder estar também. E eu, do meu lado também, quando eu precisar mostrar alguma coisa diferente lá, como é o caso da Veda City, posso contar com vocês aí. Estamos juntos nessa parceria. Legal. Confraria dos Esportes fica por aqui hoje. Gente, obrigado mais uma vez. Agora vocês vão ter que me aturar, como disse o meu amigo Zagallo. Ari Gracia dando um salve para vocês. Até a próxima.